O jogão Flamengo e Palmeiras ficou empatado em 0-0 e a mídia continua repercutindo o jogo, hein? Eu sei que é chato falar sobre isso. Você liga a televisão segunda-feira, você quer ver melhores momentos, gols. Mas eles não aconteceram ontem porque a gente trabalha abaixo da nossa capacidade graças ao nosso calendário. Exato. Uma coisa óbvia. Como você gasta meses de estaduais com toda a calma do mundo, o que acontece? Você vai jogando meses de estaduais, o Campeonato Brasileiro começa muito tarde no nosso calendário e quando ele já começa uma semana depois das decisões dos estaduais, nas quais os clubes gastam uma grande energia. Esses dois, inclusive, jogaram com força máxima até as duas partidas da final do estadual e que é no meio da primeira rodada da Libertadores. Então você já começa com um grande desgaste o Campeonato Brasileiro. Físico e mental. Físico e mental, inclusive do torcedor. O que a gente está vendo de poucos públicos, de públicos abaixo do que a gente gostaria, também se deve a isso. O torcedor também está submetido a uma maratona. Então o Campeonato Brasileiro, ele é espremido, porque você precisa disputar, por razões políticas, um estadual muito grande. E aí é uma corrida danada, cara, durante o Campeonato Brasileiro. Se a gente pudesse ter mais calma, mais tempo de brasileiro e menos tempo de estadual, esse dilema do poupar ou não poupar não estaria na mesa. Então o que aconteceu ontem, embora seja chato debater isso, eu sei que você queria ver melhores momentos, gols, mas o que aconteceu ontem é só mais um exemplo do como a gente opera abaixo da nossa capacidade, graças a um calendário mal feito, que prioriza os estaduais no primeiro semestre, muitos meses dedicados a isso, e tira tempo dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro. Tira tempo de preparação estadual dos grandes jogos. Não, deixa eu só falar um negócio. Eu acho que assim, eu não vou ser aqui a pessoa que vai falar que não deveria poupar ou deveria poupar, até porque os dois treinadores ontem me pareceram muito claros na questão do desgaste. Assim, o Abel falou muito sobre o desgaste do Veiga. Ele falou: o Veiga não tinha que ter jogado contra o Vitória. Eu precisei dele, por isso ele entrou no jogo. O Veiga tá caindo de rendimento porque eu estou usando ele todo jogo e é um momento em que já tem um grande desgaste. No caso da coletiva do Flamengo, até o preparador Fábio, que eu nunca consigo falar o sobrenome. Masseredjian. Isso. O nome dele é difícil mesmo. Ele participou da coletiva e explicou, assim, por A mais B, cientificamente, as questões do impacto de cada jogo no jogador, e, enfim, como precisa ter esse cuidado. Falou, não dá para evitar lesões, as lesões vão acontecer, mas o que a gente precisa fazer é ter o jogador no máximo que ele pode, né? E por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, eu acho que os especialistas estão aí para definir, e eu acho que é muito injusto o treinador ser criticado por poupar, quando o problema não está no treinador poupar. O problema está num calendário que ninguém faz nada para resolver. Que a CBF faz questão de não resolver, porque ela precisa dos votos das federações, e as federações fazem questão de não tratar. Então fica, ano após ano, a gente vê um campeonato. 2, 3 anos atrás, eu escrevi uma coluna disso, do Brasileirão de Reservas. Pode prestar atenção. A quantidade de jogos que a gente vai ver de Campeonato Brasileiro em que Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, os principais postulantes a título. Esse ano só não vai ter o Inter poupando tanto, talvez, porque o Inter tá na Sul-Americana, né, não tá na Libertadores, então ele provavelmente vai priorizar o Brasileirão. De resto, entre Libertadores e Brasileirão, se prioriza a Libertadores, e porque você não pode arriscar também, mesmo na fase de grupo, você fala assim, não, o time brasileiro sobra pra caramba. Olha a primeira rodada da Libertadores, que foi todos os jogos fora de casa. Os brasileiros não ganharam, só o Atlético ganhou. Se você tivesse um calendário mais folgado, foram 17 datas gastas com os estaduais, né, para Flamengo e Palmeiras, que eles foram até o final. Se você tivesse um calendário mais folgado, você poderia ter, por exemplo, algumas rodadas de brasileiro, domingo e domingo. Sim. Como você não tem mais tempo para isso, você joga 2 vezes por semana no brasileiro. E aí você não tem tempo de descanso, cara. Nós estamos de recuperar jogador. Nós estamos passando pano para uma coisa que não é a realidade do futebol brasileiro hoje. A gente está botando culpa no calendário, ele exige administração. E acho que a culpa é do calendário até um ponto. Você não pode chegar diante de um Flamengo e Palmeiras e dizer que esse é o jogo que você vai administrar.
É aí que é o Perfeito, problema, isso é um outro não é administrar ou não administrar. As circunstâncias estão colocadas, o calendário é uma AM e você tem que lidar com isso. A partir do momento em que você tem que lidar com isso, você faz escolhas. E a escolha não pode ser no Flamengo e Palmeiras. Não, mas cara. o Flamengo também teve o São começou Paulo a no meio da Libertadores. semana também. O Flamengo também teve o São Paulo no meio da semana, que tentou não é poupar o Flamengo. Luiz Araújo e entrou, ele teve que entrar porque Isso o aqui é- Cebolinha se machucou. Esse é final de campeonato. Esse era o grande jogo do campeonato. É o jogo em que eu mostro o tamanho, é o jogo que eu vendo pro Mas mundo é que inteiro. você tá falando como que se é o Flamengo futebol tivesse brasileiro. poupado todo mundo, Lino. O Flamengo Eles se poupou pouparam em o Pedro campo. e o De La Cruz. A poupança não é de Aí jogadores. beleza. Mas aí isso A eu acho que é um poupança é resultado tática. de desgaste. Não é questão de... E aí eu não acho que seja o jogador entrando em campo falando assim, pô, hoje eu vou só aqui jogar no miudinho porque eu não posso Não, me desgastar. Eu acho que isso é resultado de um time que está desgastado. Assim como o Abel falou muito sobre o Veiga, que é nítido que ele não está rendendo o que se espera dele mesmo. E acho que tem a ver com a quantidade de jogos. É um jogador que é muito exigido e que precisa. O Palmeiras precisa dele. Hoje o Palmeiras não tem um reserva para o Veiga que consiga fazer o que o Veiga Rômulo faz. não atuou ainda, né? Não, exato. E não é no mesmo nível, entendeu? E o Flamengo ontem tirou 2 jogadores muito especiais. E não, o Pedro Muito não tem. O especiais. Pedro hoje É não tem isso. reserva. Se você, Ele não tem reserva. tivesse o Gabigol apto, tô- você tira o Pedro e coloca o Gabigol, o dano é menor. Jogou o Carlinhos, que brilhou no Nova Iguaçu, o patamar é outro. E sem o De La Cruz, por melhor que seja o dinâmica do Gerson, o Flamengo é Alain, é o De La Cruz, exatamente, cara. o De La Cruz Faz tem muita um E diferença. assim, a gente tem que imaginar que, assim, eu E o De La Cruz entrou aos 30 do segundo tô tempo. na TV já tem 6 anos. Esse é o primeiro ano realmente que a gente vê o Campeonato Brasileiro, porque tá piorando. Uhum. Cada temporada que você falou, já teve o brasileiro do time reserva, já teve o brasileiro do time misto, já teve o brasileiro dos 11 reserva. Esse é o brasileiro que eles querem dividir as atenções com Copa do Brasil, com Libertadores, André. E a gente está na 3ª rodada. Você imagina daqui na 20ª rodada, onde a gente vai ter embates de No ano passado, Copa do no Brasil. jogo do Allianz Não vai- Parque, não vai ter também time. o Flamengo no primeiro tempo foi com um time menos forte no segundo. Então é um jogo que cria muita expectativa e não vem entregando, infelizmente. Mas acho importante a gente ouvir o Tite e o seu preparador físico. Esse foi um tema da entrevista. O Flamengo vem sendo muito cobrado por jornalistas que cobrem o clube, influenciadores que cobrem o clube. O Flamengo tá assim, lidando com essa repercussão. E não por acaso ontem o Tite levou o seu preparador físico para a entrevista para falar sobre o tema. Dá uma olhada. Não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo. Aí eles vão e relatam que estão com sentido maior. Aí o departamento médico diz, puxa, a nossa posição é de cuidados, né, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente. Nós fizemos o 7º jogo consecutivo. Então, com o calendário congestionado, o número de lesões aumenta consideravelmente. Isso também tem um artigo de 2005 que também mostra um aumento de 5,6 a mais quando o calendário está congestionado em comparação a quando não está congestionado. Então, com todos esses dados, nós nos reunimos e aí tomamos a decisão de tirar atleta A, atleta B ou atleta C. Por quê? Porque a performance dele começa a cair. A decisão é sempre do treinador. Nós passamos informações a ele. E ele toma a decisão, é claro. Né? E nós todos estamos juntos para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. O que para mim está claro nessa história é que o Flamengo, como clube, não trata o jogo de ontem como a gente trata. Final antecipada, por exemplo, eu olho esses dois, que são para mim os favoritos ao título. O Flamengo tirar ponto do Palmeiras, acho fundamental nesse campeonato. Né? O Flamengo, eu acho que ele não tem esse senso de urgência com esse jogo como a gente vê. O Flamengo acha que dentro? São 38 rodadas, é a conclusão que eu tenho, vendo como o Flamengo se preparou para os jogos, que o Flamengo vai trabalhando jogo a jogo. A Libertadores tem um senso de urgência maior agora, né? O Flamengo está disputando a liderança do grupo, e que o jogo de ontem não era assim
Afinal, vamos nos preparar para esse jogo como vocês estão sugerindo. Vou fazer todo o meu planejamento para esse jogo. O Flamengo vai fazendo um planejamento jogo a jogo e o de ontem não era um jogo fora da curva tão especial para que esse planejamento terminasse com Pedro de la Cruz titulares. Isso para mim está claro. A gente pode debater se é certo ou errado, mas para mim está claro. Eu acho que é claro também uma situação... E vai além. Uma situação que a gente não pensa também. Lembra do Campeonato Brasileiro do ano passado? Que várias equipes perderam várias rodadas em jogos que não se entraram com a equipe titular. E no final das contas, os times foram largando, deixando de competir, porque imaginava que o Botafogo seria campeão. E o Botafogo entregou o título para times que tinham largado o Campeonato Brasileiro. O Flamengo era um time que tinha largado o Campeonato Brasileiro e chegou no final com chances claras de ser campeão. Então o que eles devem pensar? Essa rodada não vai ser tão importante. Exato, é o que eu estou dizendo. Exato, é isso. Eu tô dizendo. Porque o Campeonato Brasileiro ano passado mostrou isso. Mas tem uma coisa, André. O jogador, o Lino falou do treinador, que o treinador olha, né, pega a lista, vê os jogos. O jogador também faz isso. E o jogador também é interessante ele analisar e falar, pô, esse jogo eu quero estar. Então aqui, ó, esse aqui eu vou jogar vou jogar contra o Botafogo, o clássico, o próximo, o outro é contra o Bragantino. Eu descanso contra o Bragantino. O descompromisso que me faz mal é o descompromisso com o espetáculo, com a qualidade do jogo, com aquilo que você está vendendo, com o que você está colocando. Se esse é o confronto de mais alto nível, eu tenho que programar, até fisicamente, o desgaste dos meus jogadores para que eu chegue nesse jogo inteiro, para que nesse jogo eu mostre realmente o tamanho que eu tenho. Eu acho que se perde essa noção de prioridade do quanto esse tipo de enfrentamento é fundamental. Mas são os mesmos 3 pontos depois contra o time X, Y, Z. Pontos corridos é tudo a mesma coisa. Não é. Não pode ser. Você não pode vender um campeonato assim. Você não pode entrar em campo com o Endrick perseguindo o lateral, com o time o tempo inteiro focado em marcação, com o Flamengo administrando dentro de campo, tocando para o lado. É Palmeiras e Flamengo. Era para ser o grande jogo do Campeonato Brasileiro. Eu não vou engolir isso nunca, cara. Nunca. Sim. E agora, já que teve o jogo, a minha impressão... O resultado é melhor para o Flamengo, como visitante, poupando 2 jogadores como Pedro e De la Cruz a maior parte do tempo. A minha impressão é a seguinte, cara, embora o Palmeiras, essa rivalidade comece para valer em 2016, né? Quando o Palmeiras é campeão, tira uma onda com o Flamengo com a história do cheirinho e vai se acentuando. Aeroporto, né? Você pode pegar esse recorte, que é de 16 para cá, ou pegar o da Era Abel, que é de 20 para cá, o Palmeiras ganha mais títulos do que o Flamengo. No entanto, no confronto direto, em que pese o Palmeiras ter vencido 2 finais contra o Flamengo, né, Supercopa e Libertadores, mas no confronto direto, o Flamengo tem melhores números e estatísticas. E ontem, de novo, na impressão que eu tenho, o Flamengo jogou um pouco mais do que o Palmeiras, não? Se tivesse que apontar um time que jogou mais bola ontem, eu diria que foi o Flamengo. Tem tanta coisa envolvida que muitas vezes o confronto ele fica com muitas preocupações defensivas, porque você não pode perder aquele jogo. Você não pode perder, o Palmeiras não pode perder para o Flamengo por 3-0, entendeu? Isso é muito sonoro, isso reverbera. Então acontece que você acaba ficando um pouco mais cauteloso e é um jogo muito estudado, você estuda muito o adversário. Então eu acho que o normal de jogos assim é ser 0-0, 1-1. Só que o normal também é você ter um pouquinho mais de chances, porque você tem muita qualidade dos 2 times. Mais qualidade de elenco do Flamengo hoje, na minha visão, mas um Palmeiras muito encaixado pelo trabalho do seu treinador. Então, por isso que ficou abaixo, porque acho que foram poucas chances, né? A gente não viu os goleiros fazerem grandes defesas. Alta expectativa e pouco futebol. Mas, geralmente, assim, aqui no Brasil, todos os jogos que são... Tem essa expectativa, tipo Flamengo e Fluminense. O Fluminense é o campeão da Libertadores contra o Flamengo. Jogo ruim, né? O negócio é o seguinte, o jogo, os treinadores estudam tanto um time ao outro, que ele taticamente é um jogo bom, né? Taticamente, o técnico ali é um jogo bom, igual esse jogo que passou. Nenhum dos dois ameaçou o goleiro do outro time. Então, foi um jogo bom para os técnicos, né? Que taticamente aquilo ali levou pouco gol, porque jogaram bem taticamente. Mas para quem assiste o jogo, é péssimo. É péssimo, porque a gente quer ver gol, né? E quando os times se equivalem, tipo o Flamengo e o Palmeiras, eles têm um elenco equivalente, o técnico equivalente, geralmente é um jogo de poucos gols. Diferente na Europa. Na Europa não, né? Você pega o jogo do final de semana, Real Madrid e Barcelona. Foi 3-2, um jogaço, né? Mas por quê? Porque lá os jogadores têm a qualidade melhor, então
quando eles vão para ataque, o ataque geralmente leva vantagem sobre a defesa. Aqui no Brasil não, como os jogadores são de menor qualidade, a defesa prevalece sobre o ataque. Mas no geral o Tite foi bem, cara. Foi bom pro Tite. Ele conseguiu palpar o Pedro de la Cruz, um dos 2 melhores jogadores do time, e arrancou um ponto lá do nosso maior rival na casa deles. Se a gente vence no Maracanã, no jogo de volta, ok, fizemos 4 pontos, eles fizeram 1. Então não foi mau negócio. Valeu, galera.